Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para abordar aos senhores diz respeito ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Em dezembro de 2021, através do decreto 10.854, foram introduzidas algumas alterações na forma de cálculo, certo? Então, quanto à apuração do incentivo, do que a parcela a ser deduzida do imposto de renda devido, continua mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre a soma das despesas de custeio realizadas no período. O que o decreto alterou é que, diferentemente da legislação anterior, a partir de dezembro de 2021, só entra no programa de alimentação, para fins do incentivo, os gastos com trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos. É lógico, exceto quando esses gastos de alimentação tiverem sido relativo a refeições preparadas pela própria empresa ou refeições adquiridas de outras empresas fornecedoras de alimentação coletiva. O que significa dizer, se a empresa prepara a alimentação ou adquire alimentação de empresas fornecedoras, pode considerar para fins do incentivo, todos os seus dispêndios. Agora, aquele sistema de vale alimentação, através de vale alimentação ou de tickets, nesse caso, só vale para os trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos. Então, com relação aos trabalhadores que têm renda acima de 5 salários mínimos, a empresa não tem o benefício para a dedução do imposto de renda na alíquota de 15%, limitada a 4%. Além dessa questão, o benefício concedido aos trabalhadores, ele tem um valor máximo, que é de até 1 salário mínimo. É lógico que aí por mês. Então, a mudança que teve no PAT foi que as empresas que distribuem o Vale Alimentação para os seus trabalhadores, tickets, refeição, e de forma que os trabalhadores podem adquirir as refeições junto aos restaurantes ou também vale rancho junto aos mercados apropriados. Nesse caso, o incentivo só é concedido para os trabalhadores com faixa de até 5 salários mínimos. As empresas que produzem a refeição no próprio local de trabalho, na empresa, ou adquire de empresas fornecedoras de alimentação coletiva, o benefício se estende a todos os gastos com o plano de alimentação. Então, dentro do programa de alimentação, o recado que a gente gostaria de transmitir seriam esse. Agora nós vamos falar um pouco sobre o programa de quitação antecipada de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na semana passada, nós mencionamos aqui que a PGFN editou a portaria 8.798, de 7 de outubro, onde ela possibilita que todas aquelas pessoas jurídicas que têm débitos na Procuradoria, oriundos de parcelamentos anteriores, né, ou débitos que ainda não tenham sido parcelados, mas que sejam considerados como débitos de difícil recuperação, né, ou irrecuperáveis, esses débitos, eles têm uma possibilidade de transação que a Procuradoria propõe, ou seja, eles podem ser quitados, eles podem ser quitados através de um pagamento à vista, né, que vai ser parcelado, e o restante pode ser quitado com créditos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. Então, que essa possibilidade de negociação, ela só é válida para aqueles débitos que são considerados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação.
ela não é válida de forma geral. Na semana passada nós noticiamos aqui essa portaria e gerou muitos clientes ligaram perguntando se valeria para todos os débitos na Procuradoria. Não, somente para essa possibilidade de quitar com o uso de prejuízos fiscais e de crédito de prejuízos fiscais da base de cálculo negativo da Constituição Social, ela só vale para os débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, essa portaria, ela foi publicada em 7 de outubro, e as regras dessa portaria se iniciam a partir de 1º de novembro até final de dezembro, último dia útil de dezembro. Então, os contribuintes que têm débitos na Procuradoria, a partir de 1º de novembro, devem procurar para ver qual é o enquadramento que está o seu débito lá e se ele pode fazer uso desses benefícios, pagando 30% do débito à vista, que vai ser parcelado em 6 vezes, e o restante com os créditos de prejuízo fiscal. Na legislação federal, seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados na semana passada. Não houve muitos atos legais novos publicados pelo governo do Estado sobre assuntos vinculados a tributos estaduais. Por isso vamos destacar um procedimento que normalmente traz algumas dúvidas aos nossos clientes. Quando eles estão realizando operações com ativo imobilizado ou material de uso ou consumo, especialmente quando se trata da não incidência do ICMS sobre estas operações. Assim, queremos destacar que, com o objetivo de esclarecer aos contribuintes e a própria fiscalização do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, relativa a essa não incidência do ICMS nas operações com bens do ativo permanente e de uso ou consumo do estabelecimento, a Instrução Normativa 45/98 dispõe o seguinte: tem capítulo e seção, capítulo 2, seção 4.0. Essa seção tem como título Bens do Ativo Permanente e Mercadorias de Uso ou Consumo do Estabelecimento e especifica que não há incidência do ICMS nas operações com máquinas, veículos, móveis, utensílios, ferramentas e outros bens que tenham sido aplicados na instalação ou no funcionamento do estabelecimento, quando se tratar de saídas após o uso a que se destinavam, ocorre saídas destinadas a outro estabelecimento para fins de beneficiamento, montagem, reparo ou restauração e na respectiva devolução, exceto em relação às partes e peças separadas, que obviamente não estariam ao abrigo da não incidência do ICMS. Também nas saídas por transferência para outro estabelecimento da mesma empresa, situado nesta unidade da Federação, Rio Grande do Sul, ou em outra unidade da Federação, qualquer, que mesmo que ainda não aplicado na instalação ou no funcionamento do estabelecimento remetente. Então, operações em que tenham sido adquiridos de terceiros para esta finalidade, né? E que se destine ao uso ou ao consumo ou a integrar o ativo permanente do estabelecimento destinatário. Todas as operações com não incidência do ICMS como tratamento tributário. Também nas entradas, agora pelas entradas em estabelecimento de contribuinte gaúcho, quando forem integrantes do ativo permanente do estabelecimento remetente localizado em outra unidade da Federação. Então, apenas ativo permanente, imobilizado, né? E que se destina a integrar o imobilizado do estabelecimento destinatário aqui
do Estado. Por outro lado, essa não incidência aplica-se também às saídas de bens de uso ou consumo próprio adquirido de terceiros, destinado a qualquer estabelecimento situado no Estado para fins de beneficiamento, montagem, reparo ou restauração e na respectiva devolução, exceto em relação às partes e peças aplicadas. Não estão beneficiados, portanto, pela não incidência as imobilizações transitórias e apenas aparentes, aquelas que são realizadas há menos de um ano, no caso de ativo permanente, porque o Estado considera, tal como no regime contábil, né, a imobilização a partir, consolidação da imobilização a partir de um ano. Antes de um ano é considerado como uma operação transitória ou apenas aparente. Também quando se tratar de transferência de uso ou consumo para outra unidade da federação, será observado o seguinte: o estabelecimento remetente aqui do Rio Grande do Sul deve creditar-se do ICMS relativo ao produto resultante da aplicação da diferença da alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo relativa à aquisição dos bens pelo remetente. E quando se tratar de bem adquirido de outra unidade da federação, o crédito não poderá ultrapassar o valor do ICMS pago inicialmente ao Estado do Rio Grande do Sul, referente ao diferencial de alíquota incidente por ocasião da entrada da mercadoria aqui no Estado. A não incidência não é aplicável, mas sim haverá incidência do ICMS nas operações com mercadorias que não tenham sido aplicadas na instalação ou no funcionamento do estabelecimento remetente. Embora essas aquisições tenham sido feitas de terceiros para esta finalidade e que se destine ao uso ou consumo ou ativo permanente do estabelecimento destinatário nas seguintes hipóteses: na entrada no estabelecimento de contribuinte deste Estado, oriunda de outra unidade da Federação, mesmo quando decorrente de transferência de estabelecimento da mesma empresa, sendo devido o ICMS correspondente ao diferencial de alíquota. Na saída para estabelecimento de outra empresa situado nesta unidade da Federação, o Rio Grande do Sul, ou outra unidade da Federação. E, por último, então, importa destacar ou salientar que, quando se tratar de operações com bens do ativo permanente, deve ser observado ainda aquilo que dispõe o capítulo 12, seção 3.0, que trata exatamente de como o contribuinte deve fazer a apropriação do crédito, os cálculos do controle do ICMS do ativo permanente, o famoso CIAP, que agora está na escrituração fiscal digital, identificado no bloco G deste informativo fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. O outro assunto que destacamos é referente ao único ato legal publicado na semana passada, e ele trata da dispensa do CTE nas repetidas prestações, ou seja, a dispensa da emissão do conhecimento de transporte rodoviário de carga para contrato vinculado a repetidas prestações de serviço de transportes. São aquelas empresas que contratam uma transportadora para que fique disponível em repetidas prestações. Sempre deve haver o quê? Um veículo disponível para que haja o transporte da mercadoria quando dá necessidade pelo remetente, que tem esse contrato de repetidas prestações. Nesse caso, a dispensa, o próprio regulamento dispensa a emissão do conhecimento. No entanto, as obrigações quanto ao MDFE continuam mesmo assim. Por isso, teve a publicação da Instrução Normativa 86, agora no dia 13 de outubro, que acrescenta mais uma obrigação, além daquelas para a emissão do MDFE.
a obrigação de a empresa transportadora contratada para realizar o transporte informar o número das notas fiscais emitidas pela empresa contratante, seja ela uma empresa comercial, industrial ou prestadora de serviço, referente às mercadorias transportadas e que deve constar no campo próprio do MDFE emitido, no caso de contribuinte dispensado da emissão do CTE referente a repetidas prestações de serviços de transporte vinculada ao respectivo contrato. Tudo isso você encontra de uma forma atualizada na Instrução Normativa 45/98, título 1, capítulo 11, né, que nos respectivos itens constará as orientações para a emissão desse MDFE. Então, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Convido vocês a acessarem o nosso Instagram para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.